Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Vim um pouco bem tarde, né? 1 hora mais tarde. Mas hoje é dia 28 de outubro de 2023, 21 horas e 33 minutos. Desculpa eu ter chegado muito tarde, mas hoje é aniversário da minha filha e as duas estão ainda no telefone lá conversando. E estávamos nós três, se eu saísse ia dar problema, né? Então eu resolvi esperar um pouquinho. Mas eu tenho muita coisa para trazer para vocês aqui hoje. Muita coisa que está acontecendo. Graça e paz, Val. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus que estão entrando aí. Boa noite, Jaque. Boa noite, Edna. Aline, boa noite. Todos estão entrando. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Primeiramente eu vou orar, pedindo para o Senhor proteção, porque são assuntos, né, sérios, assuntos do reino. Boa noite, Clarice. Assuntos do reino, e Satanás não tá brincando, não. Ele tá vindo firme e forte contra os filhos de Deus. Nós vamos estar debaixo de oração. Então eu quero orar apresentando essa live na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do Teu Filho, Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, Senhor, bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Pai, porque Tu és um Deus de poder, um Deus de amor e de justiça. Estamos pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas muitas faltas na Tua presença. E mais estamos, Senhor, pedindo a proteção do Teu Espírito Santo, a proteção do sangue de Jesus sobre nós. Nos ajuda. Vem, Senhor, com a Tua presença nesse momento, para que nós possamos falar aquilo que tem que ser dito, aquilo que vai ser exposto aqui, dos acontecimentos dos últimos dias desse mundo. Eu te louvo e te peço a Tua presença em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, hoje à tarde houve o eclipse lunar, né? O eclipse parcial da Lua, tá? E esse eclipse ele foi em cima da Europa, tá? Em cima da Europa. E esse eclipse ele tá avisando, são avisos que Deus dá. Deus deixou os astros no céu para aviso, né? Deixou a Lua, deixou o Sol, deixou as estrelas para avisar das coisas que vão acontecer. Todo o evangelho, toda a história da redenção está nos céus, está lá. Lá Satanás não pode mexer. Na palavra de Deus ele ainda conseguiu dar umas mexidas, mas lá ele não pode mexer. Então a gente tem que entender. Boa noite, Graciele. Nós temos que entender que nós estamos tendo manifestações na natureza da volta de Jesus. Agora há pouco eu gosto muito de uma página que é o G1 Vicente, acho que é isso o nome dele. G1 Vicente, nome dele. E ele sempre coloca algumas coisas lá interessantes e eu sempre comento. E sempre nos meus comentários vem as pauladas, né? E vem um rapaz sentando a paulada em mim. E ele tá até agora. Ele veio debochando, e quando eu cheguei junto, que eu falei que, olha, meu amigo, você está debochando, mas você tem que ler a Bíblia, porque Jesus está voltando e os sinais estão aí, né? E é uma coisa absurda. Mas eu deixo para lá, porque é o seguinte, mesmo assim eu estou evangelizando. Ele não vai poder dizer que ninguém mostrou para ele que Jesus está voltando, entenderam? Então, se a gente se acovarda, será que Deus vai ter prazer na nossa alma se nós nos acovardarmos? Não. Então, tanto que está escrito, ai daquele que tirar uma vírgula, exatamente. E eles dizem que eles estudam a Bíblia. Você vai falar, lê isso, lê aquilo outro, eles não querem ler. Eles não sabem nem como ler. A verdade é essa. É impressionante de ver. Gente, são analfabetos. Eu estou impressionada de ver o analfabetismo funcional que essa geração tem.
eu estou apavorada de ver. Eles não sabem ler, eles não sabem interpretar texto. Eles têm preguiça de qualquer coisa. É uma coisa assim absurda. Absurda. Mas vamos lá. Vamos para o que interessa. Porque as notícias, eu coloquei muita coisa nos meus stories hoje de tarde. Conforme eu estava na live aqui, eu fotografava aquilo que ele colocava e já colocava nos meus stories na hora, eu já estava colocando, não sei se vocês viram. Tanto que é bom que vocês façam um print daquilo que está lá, porque aquilo ali é para a gente poder entender. Então eu vou passar aqui para vocês, vocês vão lá na live do Javier Palacios depois, porque eu vou falar e vou falar na sequência que ele falou. Aí você vai lá e vê a live dele, aí você vai conseguir entender e você vai, como é que diz, se tiver alguma coisa que eu esqueci, ele vai te mostrar lá, tá certo? Porque às vezes a gente sabe como é que é, você vai anotando tudo, ó. Eu anoto tudo, o mais rápido possível que eu posso, volto para trás, vou para frente, é aquela coisa, é o tempo inteiro. Mas hoje foi muito interessante, porque ele disse assim, a lua, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, só um minutinho, deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui a galeria, para eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ele mostrou, deixa eu ver se tá aqui, peraí. Olha, essa lua estava em Israel hoje. Essa lua estava em Israel hoje. Até ele aqui, ó, é na live dele, tá? Do Javier Palacios. A lua amarela. Ele disse, o que é a lua amarela? A lua amarela é sinal de juízo. Israel está sob juízo e as nações que estão em volta de Israel estão sob juízo também, certo? Hoje à tarde houve uma manifestação na Turquia, onde Tayyip Erdogan, né, que é um dos homens que dirigem a Turquia, e é um homem que tem horror a judeu e a cristão, tanto que ele persegue os cristãos dentro da Turquia, são muito perseguidos. E esse homem, ele tenta levantar o califado, tá? O califado do Islã. E ele se tem como um califa. Ele é um homem muito perigoso, também é um homem que está na agenda, entenderam? E esse homem, hoje ele declarou guerra aos cristãos. Hoje ele declarou guerra aos cristãos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se tá aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Ele declarou hoje. Deixa eu ver. Eu coloquei tá aqui, ó. Diz aqui, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, se voltado a remeter contra Israel por seus ataques contra a faixa de Gaza, qualificando de ocupantes ao país hebreu. Ao tempo que, nesse tempo, ele advertiu o Ocidente de um novo regime, uma nova ordem. E ele chamou os islâmicos para uma guerra entre a cruz e a meia-lua. O que é a guerra entre a cruz e a meia-lua? Ó, vocês podem ver lá nos meus stories, está lá, isso aqui, tá? Tá em espanhol, mas dá para ler bem. O que é a cruz? A cruz somos nós, os cristãos. E a meia-lua, o que é? É o símbolo do Islã. Então, ele decretou guerra hoje contra os cristãos do mundo inteiro. Irmãos, isso não é brincadeira, não. Isso é coisa séria. Sabe por quê? Porque aqui na minha cidade, em vários lugares do Brasil, aliás, no Brasil inteiro, nós temos esse pessoal aqui. Entenderam? Então, os soldados disso daqui, do Erdogan, estão dentro dos países. E eles vão fazer o que eles mandarem.
Eles não são brasileiros. Não, eles são do Islã. Como nós não somos deste mundo, nós somos do reino dos céus, eles também se consideram do Islã. Eles são soldados do Islã. Eles não têm amor à pátria nenhuma. Eles têm amor à fé que eles professam, que é matar, morte aos cristãos e aos judeus. O Javier Palacios hoje colocou, mas muito preciso. Ele falou, os primeiros a serem perseguidos vão ser os cristãos. Os primeiros a serem perseguidos vão ser os cristãos. Então ele colocou, Erdogan já se pronuncia. Perseguição aos cristãos e aos judeus. Ele é o califa. Lá na terra dele é que tem a cidade de Pérgamo, que fala em Apocalipse, que ali é o trono de Satanás. Entenderam? Apesar que esse trono está hoje num, como é que diz, num museu na Alemanha. Mas a região onde é Pérgamo é o lugar onde as potestades estão ali, moram ali. Entendeu? Aqui é a famosa 25 de março. Sim, lá é assim, ó, de gente. China e somente Bom Retiro, né? Bom Retiro também. Tem uns, como é que falam? Tem uns bairros ali que são bem propícios só de muçulmanos, né? É coisa tremenda. Ele fez um apelo ao povo cristão a guardar a Torá e a guardar o sábado. Ele fez um apelo hoje para que nós guardemos o sábado. E ele disse o seguinte, isso ele falou em outra live, não é que nós, boa noite Simone, não é que nós, como é que diz, por enquanto lá naquela região e depois do mundo todo, quando eles dominarem para que todos adorem exatamente o Alá deles, exatamente. Mas ele disse o seguinte, não é que nós vamos guardar o sábado, como é que eu posso dizer, como que ele explicou? Ele disse que a observância do sábado nos guarda, porque aquele que obedece à palavra de Deus, o Senhor vai guardar. Entenderam? É bem interessante a maneira, eu vou lembrar a maneira que ele colocou, porque não foi nessa live, foi na live passada. Então ele disse assim, Netanyahu avisou, acho que ontem, que o Messias já está para se manifestar, e ele já está em Jerusalém. Netanyahu avisou ontem que o Messias está para se manifestar e ele já se encontra em Jerusalém. Lembre-se que tem uma potestade para sair do poço do abismo. Estão lembrados que eu comentei com vocês que eu acho que dia 31 essa potestade pode sair? Estão lembrados disso? Eu comentei com vocês, Shalom Eliana, eu comentei com vocês que eu, na minha visão, não estou batendo martelo não, eu acho, pela movimentação do mundo espiritual desses dias, esse demônio que está no abismo, que precisa da chave para abrir, ele pode sair do dia 31 ao dia 2. Irmãos, eu não estou batendo martelo, eu simplesmente estou falando uma observação, alguma coisa que eu tenho, sabe, que alguma coisa como é que diz, me abre uma luz isso daí. Mas não estou falando que é Deus, não, estou falando que é da minha mente. Mas ele falou na live hoje, o poço do abismo também está para se abrir. E esse personagem, esse bicho que vai sair de dentro, esse demônio que vai sair de dentro, ele vai encarnar um outro personagem. Ele falou desse jeito. Porque são 3, né? A besta, o falso profeta e o anticristo. Entenderam? A besta, o falso profeta e o anticristo. São 3. O número da besta também é 3. 666. Presta atenção. E ele falou, esse que vai sair do poço,
ele vai... A irmã não faz uma do Shabat. Como que é? Aí a irmã não faz uma do Shabat. Não entendi, Eliana. Reformula a tua fala aí que eu não tô entendendo. E ele diz o seguinte, que esse demônio, essa entidade que vai sair do poço, ele vai incorporar uma outra pessoa que não é o próprio anticristo, é um outro. Eu acredito que possa ser o falso profeta. Pode ser o falso profeta. Ele não deixou claro, mas ele falou sobre isso. A aparição de homens vestidos... Aí ele comentou o seguinte... Esse pessoal que está aparecendo aí vestido de saco, com barba e coisa e tal, ele disse que não são as duas testemunhas. Eles estão aparecendo, mas não são eles as duas testemunhas, tá? Aí ele mandou ler Isaías 17. Eu vou ler com vocês aqui o início de Isaías 17. Aliás, eu vou ler tudo, tá bom? Tá, então refaça que eu te falo. O oráculo a respeito de Damasco. Damasco deixará de ser cidade. Reduzir-se-á a montão de ruínas. Suas cidades, abandonadas para sempre, pertencerão aos rebanhos. Eles se deitarão ali sem que ninguém os espante. Efraim deixará de ser fortaleza. Damasco deixará de ser reino. O que restar de Arã terá glória, semelhante à glória de Israel. Oráculo de Yahvé. Está dizendo aqui o desaparecimento da Síria, o desaparecimento de Damasco. Irmãos, isso aqui já é profetizado 1000 anos antes, quase 1000 anos antes de Cristo. Já é profetizado que Damasco iria desaparecer, e ela vai. Por quê? Porque em Damasco, na Síria, foi feita toda a reunião para o ataque de Israel. Eu quero comentar uma coisa com vocês, bem interessante, para vocês tomarem cuidado. O pessoal está confundindo, presta bastante atenção, o pessoal está confundindo Israel de Deus com Israel que não é de Deus. Lembra? Em Apocalipse diz sobre os judeus que não são judeus, mas são a sinagoga de Satanás. Vocês estão lembrados disso? Que em Apocalipse fala isso? Estão lembrados? Pois é. Nós temos que diferenciar. O povo que habita Israel, aquelas terras que estão indo para lá, são verdadeiramente o povo de Deus. O governo e algumas alas do judaísmo, são a sinagoga de Satanás. São os filhos de Jafé habitando nas tendas de Sem. Prestem atenção para vocês não misturarem as coisas. Existe uma religião dentro do judaísmo? Sim, são os homens de preto, exatamente, os black white. Existe uma seita no judaísmo que chama Caraítas. Presta atenção, existe, como existe no protestantismo, Batista, Assembleia de Deus, todas essas facções, lá neles também tem. Existem os ortodoxos, existem os ultra-ortodoxos, e assim vai indo. E tem um que se chama Caraíta. Os caraítas são aqueles que de verdade adoram a Deus pela Torá. Outro que existe lá são os samaritanos, eles estão lá. Se vocês não sabem, eles estão lá. Então nós precisamos fazer uma diferença bem grande, porque tem gente atacando o Estado de Israel, atacando os judeus verdadeiros em nome de judeus falsos. Prestem atenção, os olhos do Senhor, com judeu falso ou não, estão naquela terra. Então, se você não bendisser a Israel, você está pecando. Como que a senhora fala isso? Vou te mostrar no Salmo 122. O Salmo 122, versículo 6 diz assim, é um mandamento, não está pedindo para você fazer, é um mandamento. Pedi a paz de Jerusalém, que estejam tranquilos que te amam.
Haja paz em teus muros e estejam tranquilos teus palácios. A tua bênção diante de Deus depende de você estar nessa palavra. Isso aqui é um mandamento. Orai pela paz de Jerusalém. Tá entendendo? Eu tô vendo muitas páginas aí, muitas páginas. Eu não sou a favor de guerra, meus irmãos. Eu não sou a favor de matança. Porque Jesus não pregou isso. Entenderam? Se Israel hoje dobrasse seu joelho e orasse ao Senhor, o Senhor ia vencer as batalhas dele, mas não dobram. Eles estão na força do braço. Eles acham que eles vão vencer na força do braço e estão esperando alguém que vai vir no próprio nome dele, como Jesus falou. Vocês não creem em mim, mas vocês vão crer num que vai vir no seu próprio nome e vai levar vocês para a ruína. É isso que está acontecendo lá. Mas mesmo que seja o que está acontecendo lá, a nossa missão como cristãos, como crentes em Jesus, como nazarenos, como os do caminho, tá? A nossa missão é orar pela paz de Jerusalém. Boa noite, Marta. Isso é um mandamento que o Senhor manda para nós. Se você não orar pela paz de Jerusalém, você está pecando. Não importa o que está lá. Não importa. Eles estão lá porque Deus permitiu. É permissão do Senhor. A nossa missão é orar pelo povo de Deus que está lá dentro. Porque lá dentro tem muito judeu messiânico. Muito. Vocês não têm noção da quantidade que tem. Irmãos, eu segui um canal. Logo que o Senhor começou a falar comigo, eu segui um canal de um judeu messiânico. Que eles estavam nas cavernas, que lá tem muita caverna. Indo para o Mar Morto, aquela região, tem muita caverna ali que ninguém sabe nem como é a entrada, mas eles sabem. E eles estavam armazenando alimentos lá. Eu segui esse canal. E ele mostrava os alimentos. Eles fazem um bolo de carne. Eu não sei como que eles fazem aquilo, mas eles fazem um bolo de carne que dura até 10 anos. E aqueles bolos de carne, eles tinham em quantidade. Ele não mostrava o caminho, mas ele mostrava o bunker, a caverna que eles estavam. E que eles já, em pouco tempo, iam para lá. Tem 2 anos que eu nunca mais vi esse canal. Esse canal foi tirado do YouTube. Eu acho que eles tiraram o canal, porque eles já iam se recolher para esse lugar. E esses dias eu sigo um pastor das Ilhas Canárias. E ele falou o seguinte, ele estava em Israel o ano passado. E ele foi chamado por um homem numa das vielas de Jerusalém. Ele foi puxado por esse homem. E esse homem falou para ele assim, você é cristão, não é? Eu falei, eu sou. Então, vocês não estão preparados para o que está vindo. Vocês precisam se preparar para o que está vindo. E o pastor começou a dialogar com ele, falar com ele. E ele falou para eles assim, ele falou para o pastor, vocês precisam se preparar, porque o que está vindo é muito sério. Nós aqui já estamos preparados. Eu e mais 144 mil estamos preparados para atuar. E aí, o pastor falou para ele assim, espera um pouquinho que eu vou chamar minha esposa para falar com você. Ele falou assim para o pastor, pastor, eu não posso falar com mulher nenhuma. Eu não posso, eu não posso ter contato com mulheres. E o pastor ficou perplexo, porque ele achou que aquilo tudo era uma fantasia. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, então peraí que eu só vou chamar meu amigo aqui para você contar para ele. Quando ele chamou o amigo dele e voltou para conversar com esse homem, o homem tinha desaparecido. Irmãos, isso não é brincadeira, esse pastor é um homem muito sério. Muito, muito sério. Esse homem é um homem de uma seriedade que vocês não têm noção. Eu sigo ele já há muitos anos, desde o tempo de Javier Palácio, eu sigo ele também. Gosto das mensagens dele. Ele vive nas Ilhas Canárias. Isso são indícios que as coisas já estão aí. Entenderam? As coisas já estão aí. Nós precisamos nos preparar. Hoje, houve, a partir do Erdogan, que é considerado, ele quer ser um califa, o chamamento para guerra. E guerra contra os cristãos, muçulmanos contra cristãos.
Pastor, mas aquele homem disse que ele não podia conversar com mulheres. Ele não podia conversar com mulheres. Aí já não é um sentido mais religioso. É um sentido físico. E a gente sabe que os 144 mil vão ser judeus. São homens separados para uma missão. A gente não sabe que missão é essa. Mas o pastor, depois eu passo para o senhor, eu vou passar para o senhor no seu direct o vídeo para o senhor ouvir ele falar. Eu tenho o vídeo, vou passar para o senhor ouvir ele falar. A coisa é muito séria. Irmãos, a coisa é mais séria do que nós estamos imaginando. Prestem atenção. A situação é muito... Se você quer ir para o reino dos céus, a palavra de Deus está ficando literal. Ela está saindo do plano espiritual e passando para o plano literal. Estão entendendo? Ela está saindo do plano espiritual e passando para o plano... Eu vou passar para você, Marta, vou passar. Para o plano físico da situação. Entenderam? Presta bastante atenção. Sabe, quando eu venho aqui falar, eu não venho falar coisas da minha cabeça, não. Eu venho falar coisas que eu busco com homens e mulheres que têm a visão da volta de Jesus, que eles não são motivados pelo sistema escatológico que foi ensinado na faculdade, não. Deus tem mostrado para eles espiritualmente o que vai acontecer. Irmãos, os que estudam escatologia não acreditam em nada disso. Eles estão achando que ainda os cavalos vão sair. E nós estamos vendo os cavalos estão aí. Olha a bandeira da Palestina. Olha o Erdogan hoje. Todo fantasiado das cores dos 4 cavalos do Apocalipse. Meus irmãos, é só uma pessoa que não tem entendimento, que não consegue ver o que está acontecendo. Nós temos que entender o simbolismo das cores. Nós temos que entender o simbolismo do que está aí na nossa cara. O que é cavalo? É poder. O poder está sobre eles. Eles são detentores dos cavalos. A coisa é séria, meus irmãos. A coisa é séria. Olha aqui, ele disse o seguinte. Essa guerra vai afetar o mundo todo. Outra vez ele tornou a falar, o estreito de Hormuz fará o mercado cair. Vai cair, vai colapsar a economia inteira. Precisa se preparar. A economia inteira do mundo vai colapsar a hora que eles fecharem o estreito de Hormuz. E já tem uma notícia, só que está em espanhol. Deixa eu ver se eu printei essa notícia. Eu quero ver se eu printei. Que eu printei tanta coisa que eu nem sei mais aonde que eu vou colocar tanta coisa, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu não lembro se eu coloquei lá no... Deixa eu ver sobre o estreito de Hormuz. Peraí. Ele colocou todas as notícias, tudo que está acontecendo pela palavra de Deus, ele colocou todas as notícias. Deixa eu só ver se está aqui. Agora tem um incidente, né? Também no Mar Meridional, Estados Unidos advertiu a China que em caso deles atacarem as Filipinas, eles vão entrar em guerra também. Deixa eu ver aqui. Choque de embarcações eleva as tensões entre China e Filipinas em Mar Meridional e os Estados Unidos ameaçam atacar. Deixa eu ver se é essa daqui. O pior que eu não coloquei, peraí. Os ministros dos exércitos da Rússia, Turquia, Armênia, Azerbaijão e Irã fazem acordo para reforçar suas relações. A turma que vai contra Israel já está toda montada. Entendeu? Ali, ó. Rússia qualifica de produtiva reunião no Cáucaso, no sul do Irã. Um conflito em Gaza põe em xeque a rota-chave do petróleo. O mercado depende do estreito de Hormuz. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Não sei se tá dando para vocês verem. Tá em espanhol.
a notícia. Entendeu? Olha aqui, ó. Saiu o exército israelense comemorando a vitória em Gaza. Pois é, vitória em Gaza, mas agora é o Hezbollah que eles vão ter que... A coisa não vai ficar por aí. O negócio vai é muito mais... Gaza é fichinha na frente do que vem. Olha aqui, ó. O conflito em Gaza põe em xeque a rota-chave do petróleo. O mercado depende do Estreito de Hormuz. Se eles fecharem, acabou a economia. Entenderam? Acabou a economia, acabou a agricultura, acabou tudo. Viveremos pela fé. Tá entendendo? Aliás, nós já vivemos pela fé, né? Eu, pelo menos, vivo pela fé. Aqui, atenção, todos os cristãos do mundo. Olha o que ele colocou aqui. A perseguição vai começar com os cristãos. A guerra entre a cruz e a lua do Islã. Erdogan declara guerra aos cristãos. Ele falou mais de uma vez isso. Dia 26/10, que é hoje, né? Não, hoje é dia 28. Um mega asteroide passou sobre a Terra. Tem o tamanho da cidade de Nova York. A lua amarela em Israel indica que o pior ainda vem. Essa lua não tem nada a ver com o eclipse, é um sinal de atenção. Este eclipse representa a besta que já está pronta para aparecer. Entenderam? Esse eclipse representa a besta que já está pronta para aparecer. A humanidade está em penumbra. Aí ele leu João 5,43. Vamos lá para João. Mateus, Marcos, Lucas, João 5,43. Vamos ver aqui. Eu sei, irmãos, que às vezes é chato ficar passando, né? Mas eu tô passando porque tem irmãos que não entendem o espanhol. Então, por causa desses irmãos, eu tô passando a live aqui, tá? Depois desses irmãos, mesmo não entendendo, vai lá que vai ficar fácil de você compreender. Diz assim: vim em nome de meu Pai, mas não me acolhestes. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolheríeis. Ele está falando do anticristo. Essa passagem que Jesus fala em 5,43 de João, ele está falando do anticristo. Ele veio em nome de seu Pai. Eles não receberam. Se alguém vier em seu próprio nome, vocês vão receber. Entenderam? É isso que ele está dizendo, e é o que está acontecendo agora. O anticristo, através como é que chama? Desse eclipse penumbral que teve hoje sobre a Europa, que ele diz que a Europa é o berço do anticristo. Ele diz que a Europa é o berço do anticristo. Quando você imagina que a Turquia está na Europa, aí você começa a ficar alerta. A Turquia está na Europa. Saibam que são 3. A besta, o falso profeta e o anticristo. São 3. A besta, o falso profeta e o anticristo. Preste atenção. A lua estava em Cetus hoje. Cetus, o que é? Aquela baleia, aquele monstro marinho horrível. Olha o que ele disse aqui. O selamento dos 144 mil. E isso ele não conhece o pastor que eu sigo também, tá? Ele não conhece esse pastor que eu sigo. Mas olha o que ele disse. O selamento dos 144 mil e as 2 testemunhas já está pronto. Ele se prepara para aparecer. Eles estão preparados para aparecer. Foi o que esse homem falou para o pastor. Esse pastor das Ilhas Canárias. Entenderam? Ele avisando que os crentes não estão preparados para passar pelo que vai vir. E que eles já estão preparados para atuar lá em Israel. Entenderam? E que ele não podia falar com nenhuma mulher. Era vedado a eles falarem com mulheres. E hoje o Javier Palácio colocou o selamento dos 144 mil. E das 2 testemunhas já acontece.
Eles já se preparam para aparecer. 3 de novembro, a lua estará em Virgem, que é sobre Israel. E o asteroide, esse asteroide que está passando por todas as constelações, é um asteroide que surgiu agora esses dias. Corresponde à fala do Erdogan, é a perseguição dos crentes. Os cristãos vão ser os primeiros a serem martirizados. Entenderam? Os cristãos vão ser martirizados. Apocalipse 17, 16. Marca aí, Apocalipse 17, vamos lá nele. Apocalipse 17, versículo 16. Diz assim: os 10 chifres que vistes é a besta. Contudo, odiarão a prostituta e a despojarão, deixando-a nua, comerão suas carnes e a entregarão às chamas. Isso aqui é a cidade das 7 colinas. Entendeu? Os 10 chifres que vistes é a besta. 10 países da Arábia, da coalizão árabe. Eles vão queimar a cidade das 7 colinas. Quem é que está dentro da Europa? Quem está dentro da Itália? O maior contingente de quê? De capa preta dentro da Itália. Por que eles estão dentro com esse monte de gente da Itália? Para queimar a cidade das 7 colinas. Vocês estão entendendo, irmãos? Coisa séria. Por que vai ser queimada? Porque não vai servir mais para o que a besta quer. Porque o que a besta quer? Ela quer uma religião única. E para que as pessoas que adoram a cidade das 7 colinas saiam dessa adoração, tem que desmontar aquilo. Senão elas não vão entender que acabou a igreja. Acabou, não existe mais. Porque elas adoram estátuas, elas adoram templos, elas adoram um homem vestido de branco. Então precisa se desmontar isso para que acabe a fé na religião cristã daquele lado. Espero que vocês estejam me entendendo o que eu estou falando. No museu dessa cidade das 7 colinas, exatamente, Marta, vão queimar tudo. Presta atenção. No Museu do Vaticano, existem estátuas de híbridos, de sátiros que representam a besta. Presta atenção. No museu daquela cidade, que se chama Vaticano, que vem de Vatica, existem, a maioria das imagens que estão ali são todas de sátiros. O que é sátiros? Metade homem, metade bicho. Não tem o bode Bafomé? Não tem? O bode de Mendes? Ele é metade cara de bode, peito de mulher, pênis de homem. Não é assim? Não é desse jeito? Lá também, no Vaticano, tem. A maioria das estátuas que estão lá, todas têm pé de bode. Isso eu vi em fotos. Vocês podem procurar as fotos. Principalmente crianças híbridas. Que nós estamos vendo nascer crianças híbridas agora. Depois daquele negocinho aqui no braço, tem muita criança híbrida nascendo. O eclipse está passando na Europa, porque é o berço do anticristo. Esse monstro marinho, que é a constelação de Cetus, lembra a constelação de Cetus? Esse asteroide está passando por ali. A cauda do monstro marinho traz neles muitos crentes incautos. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar para vocês. O que vai ser de crente daqui para frente, abandonando a fé, não vai ser de brincar. Você está preparado para continuar com Cristo? Você está preparado para continuar com Cristo?
Vocês estão preparados para continuar com Cristo? A fé de vocês está firme para você aguentar uma perseguição? Porque esse monstro, esse asteroide que vem vindo, ele está trazendo o anticristo. E ele vai levar pela perseguição 70% dos crentes. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é coisa séria. Conversa aí com você. Conversa aí com você. Você pergunta para você, eu estou pronto para tudo isso? Eu estou pronto para passar por isso? Pergunte para você mesmo se você está preparado para passar por isso. Se o teu coração está preparado para morrer, se preciso for, por amor a Cristo. Olha o que ele falou, presta atenção. Jonas foi tragado pelo Leviatã. Lembra do Leviatã, do livro de Jó? Estão lembrados dele? Estão lembrados do Leviatã, do livro de Jó? Pois é. Jonas foi tragado pelo Leviatã. A baleia, irmãos, não entra um ser humano na baleia. A baleia, o peixe, é sardinha ao máximo que entra numa baleia. E a sardinha tem que ser pequena, não é sardinha grande, não. É aqueles peixes pequenininhos, não é nem sardinha, é peixe pequenininho mesmo. Que entra na garganta de uma baleia. Vocês estão entendendo? Um homem não passa para a garganta de uma baleia. Quem engoliu Jonas foi o Leviatã. Porque Jonas ficou em pé dentro do ventre da baleia. Jonas clamou a Deus dentro do ventre da baleia. A da baleia não, do Leviatã. Prestem atenção, abram suas mentes para entender. Por que Jonas foi para lá? Porque Jonas era rebelde. E o Leviatã é um monstro rebelde. Simboliza a rebeldia. Quando ele saiu do peixe, ele avisou durante 40 dias que Nínive seria destruída. A humanidade está sendo avisada. Ele não falou com todas as letras, mas deu a entender. Como foi 40 dias Jonas avisando e Nínive que ia ser destruída, eu acredito que assim que esse asteroide terminar de passar, 40 dias vão ser dados para a humanidade. Em breve virá a destruição. Você vai falar assim, nossa, irmã Ruth, você está viajando. Não, meu irmão, não estou viajando, não. Não estou viajando. Eu estou passando aquilo que um servo de Deus, um homem temente a Deus, eu posso dizer para vocês, com todas as letras, esse homem está no ministério de Elias. Esse homem tem o ministério de Elias na face da terra. Pode ter certeza disso. Vai falar assim, você está endeusando. Não, não estou endeusando. Eu estou falando porque eu tenho acompanhado, já faz 5 anos que acompanho todas as mensagens desse homem. E me lembro exatamente, mais uma vez eu vou falar, no dia 14 de dezembro de 2019, em que houve o eclipse penumbral, onde passou em todas as Américas. E ele falou, de hoje em diante o mundo não será mais o mesmo. Quando foi 3 meses depois, o mundo virou o que virou, que vocês sabem o que virou. E olha aqui, o que ele disse em julho? Que o 4º selo tinha sido aberto. Julho, agosto, setembro, outubro. 3 meses estourou a guerra. Vocês estão entendendo, irmãos? Há um espaço de tempo entre uma coisa e outra acontecer. O que anuncia lá no céu leva um tempo aqui para acontecer aqui na terra. Abre teu ouvido, abre a tua mente para entender. Em 2020 ele colocou assim, houve 4 eclipses parciais da lua. O mundo mudou. Ceto simboliza a besta, o Leviatã. Este eclipse está dizendo à humanidade, está em trevas. Não tem mais tempo. Acabou-se o tempo. Aí ele falou o seguinte, o 4º selo foi desatado agora em julho.
Milhões de pessoas serão mortas daqui para frente. Os filhos de Amã, lembra de Amã que queria matar Mardoqueu? Estão lembrados disso? Lembra dos filhos de Amã? Estão surgindo por todo mundo. Os filhos de Amã estão surgindo, estão ressurgindo por todos os lados. O homem do bigodinho, lembra o alemão do bigodinho? Quer dizer, o austríaco do bigodinho? Com o nome de Hitler. Hitler. Pois é. Ele foi o braço direito de quem? Do Islã. Por quê? Porque o Islã foi feito pelos jesuítas. E os jesuítas pertencem a quem? A cidade das 7 colinas. Estão entendendo? Ele foi movimentado pelo poder islâmico. E agora o mundo já está vendo o poder islâmico se levantando de novo. O poder islâmico está se levantando outra vez. Vamos para 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, eu não lembro o versículo, mas eu vou ler. Ele é curtinho. Olha aqui, ó. Aos anciãos que estão entre vós exorto, que sou ancião como eles e testemunhas dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que há de ser revelada. Irmã Ruth, quem é os filhos de Amã? Os filhos de Amã são todos aqueles que são contra Deus, que são contra os judeus. Então você imagina quem são eles, né? Amã tem 10 filhos. Amã teve 10 filhos, 10 filhos foram para a fogueira. O mundo árabe tem 10 nações. 10 nações árabes. Aí você tem que colocar a cabeça para funcionar. Eles são... Amã corresponde à religião. E os filhos correspondem aos povos, entendeu? Olha aqui, ó. Aos anciãos que estão entre vós, exorto eu, que sou ancião como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele não por coação, mas de livre vontade, como Deus o quer. Nem por torpe ganância, mas por devoção, nem como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes como modelos de rebanho. Assim, quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imarcessível da glória. Vocês estão entendendo? Presta atenção. Esse momento, irmãos, é o momento dos pastores que são verdadeiramente pastores. Cuidar do rebanho de Deus e avisar o que está por vir. Isso aqui não é brincadeira. Aqueles homens que são chamados para pastorear o rebanho de Deus têm que cuidar do rebanho, têm que avisar o rebanho aquilo que está por vir. Entenderam? Prestem atenção. Observa se o pastor da tua igreja está observando e falar para a tua vida aquilo que está por vir. Ou se estão jogando, não, é daqui 300 anos, é daqui 50 anos, não, e está longe, não. Os cavalos ainda vão sair. Não, meu irmão, vocês já saíram. Olha a movimentação. Os cavalos estão naquela região. Os cavalos estão lá, olha a bandeira deles. Olha a bandeira deles. Olha a faixa com que os soldados entraram em Israel. A faixa verde. Que cor é essa? A cor do cavalo verde. Abre a cabeça, meus irmãos, pelo amor de Deus. Não deixa ninguém te enganar. Nós já estamos de frente para o gol, vamos falar assim. Nós estamos de frente. Nós estamos de frente para os acontecimentos. Tudo o que sucede a Israel repercute em todo o mundo. Ele colocou assim: a lua está em peixe,
Cetus está buscando a quem devorar. Cetus é a serpente enganadora. Cetus é o Leviatã. Cetus é o anticristo. A última chamada para a humanidade vai acontecer, sabe quando? O ano que vem. A última chamada para a humanidade vai ser feita para o ano que vem. Eu coloquei lá o eclipse, eles vão fazer um X. Se não me engano, é 28/3, o próximo eclipse. E vai passar em cima do México. O Senhor hoje está nos avisando que a besta está pronta para sair. Netanyahu avisou que o Messias já está pronto para aparecer. Jesus vem logo. Nós temos que ser os atalaias para esses dias finais. Você está sendo o atalaia? Quando formos retirados daqui, a terra buscará, a humanidade vai buscar. Irmã Ruth, eu sonhei com um grupo de militares com faixa verde, soldados, e junto carregavam bandeiras deles verde, vermelho e preto, exatamente. Exatamente. Acordei toda suada e minha filha queimando em febre. Exatamente, é isso aí. É isso aí. É exatamente isso. Eles estão no mundo inteiro. Essa imigração sem fronteiras que houve. Eram os exércitos se locomovendo sem que ninguém percebesse. Os exércitos vinham como se queriam uma vida diferente. Nada. Eles eram o exército já pronto para atuar. Irmãos, nós estamos só pela misericórdia do Pai. Olha ali, ó. Quando formos retirados, a humanidade buscará e não encontrará mais a palavra de Deus. Você vai ver que vai ter gente abrindo a rede social e ficando desesperado porque não tem mais versículo bíblico para ler. A palavra vai fazer falta. Eles vão ficar enlouquecidos por ter onde ver a palavra e não vão ter onde ver. O quinto selo já está vindo rápido. São os mártires. O quinto selo hoje, ele começou a abrir. Ele vai terminar de desatar o ano que vem. O quinto selo hoje começou a ser aberto. Erdogan começou a abrir o quinto selo. Mas ele vai terminar de desatar o quinto selo o ano que vem. Presta atenção. A partir do mês de março do ano que vem. O sexto selo vem com outras luas de sangue. Ele vai quarta-feira agora ensinar as leis do equinócio. Eu quero estar na live dele para aprender isso daí. Que eu não sei, eu tô aprendendo também, tá? A quantidade de eventos cósmicos no sexto selo será uma coisa incrível. Vai ser ininterruptamente a quantidade de eventos cósmicos. Esse eclipse será visto no México. É esse que eu falei, do dia 23 do 4, eu acho que é isso. 8 do 4, alguma coisa assim. Minha filha pegou o celular. Esse eclipse está vindo do México e fará um X. Tá lá nos meus stories. Olhem lá nos stories e, se possível, printem o que tá lá, tá? Printem. E se quiserem replicar, pode passar para frente. O que tá na minha página é para ser colocado para frente. Não precisa me colocar Ruth Urbinário, não precisa colocar nada disso. Eu não quero, não precisa colocar. O que eu anuncio é para ser replicado. Não percam tempo em colocando meu nome nas coisas. Replica. Tem que ir para frente. A informação tem que ir para frente. Tá entendendo? A não ser que você tenha medo que é falsa a informação, aí você põe meu nome que vão vir falar comigo. Aí não tem perigo. Entendeu? Olha aqui, ó. Esse eclipse será visto no México e fará um X. É o eclipse do ano que vem. Esse eclipse a humanidade cessou
com a salvação. Nós temos somente, nós estamos o quê? Em outubro? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. A humanidade tem 5 meses mais para se consertar. Aí ele comentou sobre Acapulco. Ele tem irmãos que moram em Acapulco. Na casa dos irmãos não aconteceu nada. Mas a cidade foi inteira destruída. Lá é uma cidade, irmãos, é como o Rio de Janeiro, só que é muito mais sofisticado que o Rio de Janeiro. Lá o pecado ali inundou a cidade. É uma cidade pecaminosa, como o Rio. Mas o índice lá de luxo é 3 vezes maior que o Rio de Janeiro. Arrebentou tudo. Diz que não sobrou um vidro para contar a história. A cidade foi arrasada. Foi um furacão categoria 5. Entendeu? Um furacão categoria 5. Não ficou um hotel inteiro. Entenderam? Não ficou um hotel inteiro em Acapulco. O hotel do Chaves foi todo destruído, A coisa, diz que foi uma coisa assim descomunal. Descomunal. As pessoas estão pegando comida na rua. Os mercados assolou tudo. Foi tudo para os ares. Eles estão catando comida na rua. Eu estou falando isso porque ele mora lá e tem a igreja dele por lá. Irmãos da igreja dele que moram lá. Na casa dos irmãos não aconteceu nada. As casas estão inteiras. Entenderam? Mas são gente que também já estão indo embora de lá, porque sabe que o negócio vai ser feio. E ele falou, irmãos, isso foi juízo de Deus naquela cidade. O pecado que tinha lá, o juízo foi tremendo ali. Olha, meus irmãos, é o seguinte. Eu sei que tem pessoas aí que não vão acreditar em nada que eu estou falando aqui. Mas não me importa se você acredita ou não. O que me importa é o que eu vim aqui trazer para vocês. De um servo de Deus, usado pelo Espírito Santo, que Deus mostre as coisas para ele. E eu tenho visto tudo que Deus tem mostrado para ele se cumprindo. Então eu tenho confiança em replicar aquilo que ele diz. Porque tudo o que esse homem tem falado, nesses 5 anos que eu acompanho o ministério dele, tudo tem acontecido. Há 5 anos ele avisou para o povo de Nova York sair de Nova York. 5 anos atrás ele avisa. Um monte de gente falou besteira para ele. Agora, estão tudo desesperado tentando sair de Nova York e não consegue. Por quê? Porque é outra cidade que vai ter um juízo tremendo sobre ela. Lembra do filme Um Dia Depois de Amanhã? Lembra do filme Um Dia Depois de Amanhã? Pois é, aquilo ali vai acontecer. Irmã Ruth, é verdade que hoje teve muita chuva no Paraná? Bom, aqui na minha cidade não. Viu as notícias, mas achei que fosse filmagem antiga. Aqui na minha... Não, ontem teve. Ontem teve, inundou um monte de lugar aqui. Ontem teve, o Moarama inundou, 2 vizinhos inundou. Inundou assim, gente, de água chegar quase na cintura, tá? Coisa feia, coisa feia. Lugares que nunca tiveram isso. Aqui na minha cidade, Deus poupou. Aqui Deus poupou, mas nas cidades aí, Santa Catarina também. Santa Catarina também, foi ontem. Hoje, pelo menos, eu não vi nada. Hoje, aqui na minha cidade, fez o dia inteiro dia de chuva, mas não choveu, não. Mas, meus irmãos, prestem bastante atenção. Nós estamos já nos derradeiros momentos da volta de Jesus. Nós temos... Atrasou, pensei... Não foi. A minha filha fez aniversário e a minha outra filha ligou, né? Então, nós estávamos conversando ali e acabei atrasando aqui para entrar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O pastor tá aqui falando. O pastor é daqui do Paraná, ó. Na estrada hoje, muita enxurrada forte. Eu não fui para a estrada e pouco vou também. Pouco vou até na rua. Eu não sei.
Mas aqui na minha cidade, eu moro na região mais propensa a vendaval, a ventania. É onde eu moro. Graças a Deus eu tenho poupado, gente. Eu tenho orado tanto que vocês não têm noção. Começou a chover, eu levanto minha mão para o céu. Eu já começo a clamar, já começo a pedir misericórdia para o Pai. Eu não sei se eu já contei para vocês. Emanuel Ribas inundou, né, pastor? As coisas... Eu sei que o Moarama, eu vi as imagens de Moarama e de 2 vizinhos. Coisa tenebrosa. Irmãos, eu parei de orar pela minha casa faz 2 anos. Mas nesses anos atrás, eu orava todos os dias em volta da minha casa. Orava e ungia. O Senhor mandava eu orar em volta da minha casa para que Deus cobrisse a minha casa com um domo. E eu tenho certeza, porque quando eu falo para vocês, façam estoques de oração. Façam estoques de oração, porque na hora certa, esse estoque vai ser usado. Pode ter certeza disso. Façam estoques de oração. Mas é isso aí, irmãos. Vamos orar então, agradecer a Deus, né? Pelas bênçãos, pelo aquilo que o Senhor tem feito. E dizer mais uma vez, eu sei que não é todo mundo que acredita no que eu estou falando. Eu estou trazendo uma live do Javier Palacios. Por favor, entre na live dele. Agora você já tem mais ou menos noção do que ele vai falar, então fica fácil para entender. Entrem lá, tá? Porque se tiver alguma coisa que eu não falei, então ele completa lá, vocês ouvindo, tá bom? E eu quero dizer uma coisa para vocês. É tempo de você decidir a vida. É tempo de se entregar para Jesus de uma vez. Não dá para ficar em 2 canoas, porque essas canoas vão se abrir e você vai cair. Agora, ou você avança em Cristo, ou você desiste da parada, porque não vai ser brincadeira, não. O negócio vai ser sério. Não vai ser brincadeira. Ou você avança em graça e fé na presença do Senhor, ou você vai perder tempo. Você vai perder o mundo e vai perder também de estar com Cristo. Não dá para agora você estar em cima do muro. Se decida. Se você for com Cristo, você tem que saber que você vai poder estar sujeito a ser um mártir. Você vai estar sujeito também a ver a vida eterna. Aliás, ver a vida eterna, a ver Jesus voltar. Você tem que estar preparado para as 2 coisas. Você tem que estar preparado para não negar o nome de Jesus. Qual vai ser a tua decisão? Você já pediu perdão pelos teus pecados? Você já entregou tua vida para o Senhor totalmente? Não é entregar pela metade, não. Eu te entrego esse pedacinho aqui, mas ó, esse aqui é meu. Eu quero viver do jeito que eu quero. Eu não quero viver como você acha que tem que ser. Eu não quero viver como Cristo quer. Não. Eu quero ter o nome dele em mim, mas eu não quero. Não quero chamego com ele. Meu irmão, você tem que resolver a vida. Ou você é de Cristo 100%, ou você vai ter que se jogar para o mundo 100%. Porque 0,5% não dá. Ele não vai te aceitar pela metade. Ou você é, ou você não é. Nós temos 5 meses. Marca aí o que eu tô te falando. São 5 meses. Para praticamente, vamos colocar assim, a porta da graça ser fechada. A quem você vai servir? A quem você vai escolher? E vou te dizer, hein? 5 meses espichando. As coisas podem acelerar. Você está preparado para isso? Você está preparado exatamente, pastor? Ou é tudo ou nada. Irmãos, as coisas estão se precipitando. Olha as notícias. Você fecha o celular meia hora, você já chega com notícia nova. Não, não é para Jesus voltar. É para a porta da graça se fechar. Olha para você ver os terremotos. De manhã é um terremoto, na hora do almoço é outro, na hora do... Cada hora é um terremoto. Agora são as guerras. Tá explodindo guerra nas Filipinas, explodindo guerra na Índia com o Paquistão, explodindo guerra para tudo quanto é lado.
Irmã Ruth, é isso que estou falando para meus vizinhos. Exatamente, tá tudo pegando fogo. A Venezuela aqui brigando com a Guiana, entrando em guerra. Meus irmãos, prestem atenção. O que será desses pastores e celebridades que cobram ingresso para fazer seminário do Espírito Santo? Meu coração dói em ver eles divulgando nas redes sociais seminários e cursos. Olha, Marta, compartilho da mesma dor, minha irmã. Compartilho da mesma dor. É triste. E o pior de tudo é que não trazem a mensagem que está escrito, a mensagem que está acontecendo. Eles tentam camuflar a situação para quê? Para o povo não acordar. Exatamente, Jennifer, acontecendo no lugar algo sério, o mundo está virando de pernas para ar, exatamente. E esse povo, né, o povo do curso, né, o povo dos cursos, estão fazendo um jeito que as pessoas pensem que ainda vai acontecer. Ainda não, a coisa já está acontecendo. O apocalipse já está diante dos nossos olhos. Irmã Ruth, eu creio que em meio à grande tribulação não dá para lavar as vestes. Isso tem que acontecer antes de iniciar. Exatamente. É agora, é agora. É o que nós temos que fazer, estoque de oração. Nós temos, irmãos, que estar na presença do Pai. É agora a hora de se santificar. Agora é a hora de se santificar. Não vai dar tempo de fazer isso na beira da situação. Prestem atenção, meus irmãos. Abram suas mentes. O momento é agora. Ou você se entrega para Cristo agora, 100%, ou você vai ficar para trás. Você pensa que não dói meu coração de falar isso? Dói. Aí você vai falar assim, como a senhora tem tanta certeza? Eu tenho. Primeiro porque eu estou falando mediante que um servo de Deus, Deus deu para um servo de Deus. Um servo de Deus que tem dado frutos dignos do Deus a quem ele serve. Segundo, porque o meu coração testifica. Porque são percepções que eu tenho. Mas que, quem sou eu na fila do pão? Eu não sou nada. Eu sou uma pobre redes mortal. Eu não sou nada na fila do pão. Então, eu vou falar uma percepção minha para você, você não vai crer. Mas, louvado seja Deus que tem o Javier Palacios, tem esse outro pastor das Canárias, tá? Esse outro pastor que tem a mesma visão que o Javier Palacios tem. Estão entendendo? Mesma visão. E, conforme eu tenho a minha visão, eu vou nas lives dele e confirma com o que eles estão falando. Entenderam? Então eu tenho respaldo de 2 homens de Deus que estão falando as mesmas coisas que eu tenho sentido. Como eu não tenho conhecimento de astronomia, estou aprendendo astronomia um pouquinho com o Javier Palacios. Entenderam? Eu não conhecia, eu conhecia alguma coisa de estrela, de lua, minha mãe me ensinou muito alguma coisa que minha mãe sabia. Mas o aprofundamento que ele tem sobre as constelações e o que está no céu, eu não conhecia. Eu estou conhecendo com ele. Desde 2020 que eu venho aprendendo com ele. Exatamente, Ana. Se prepare para ser excluído da sociedade. Exatamente. Entendeu? Exatamente isso. Agora é dolorido mesmo ver homens negociando coisas que não são mais para ser negociadas. A palavra de Deus não é negócio, irmãos. Nós estamos num momento. O que é que eles vão fazer com esse dinheiro todo? É exatamente, conjunção. Ah, outra coisa. Eu esqueci de falar que ele colocou Júpiter. Júpiter em hebreu quer dizer sadik. Tá? Eu anotei até aqui em cima. Júpiter em hebreu quer dizer sadik. Sadik quer dizer santo. A estrela Júpiter quer dizer santo. Eles colocaram o nome de Júpiter por causa de um deus. Mas a estrela Júpiter, em hebreu, chama-se Sadik. E Sadik quer dizer santo. Por isso ela representa Jesus. Lembra que eu ia falar para vocês sobre isso, que eu não sabia, que eu ia procurar? Pois é, ele falou hoje na live.
É necessário que eles abram o coração para eles estamos no início das dores, e assim fosse, eu não me preocuparia em lavar as minhas vestes, porém eles ainda assim preferem as riquezas do mundo. Exatamente. Infelizmente, meus irmãos, eles estão tão corrompidos, me desculpa falar desse jeito, perdoa eu falar desse jeito, eu falo isso porque eu estou recebendo, eu me inscrevi num deles para receber como que é que eles trabalham, né? Para ver. E eu fico impressionada, porque vem mensagem de manhã, de tarde, de noite. Corre para pegar a promoção 12 vezes de R$ 59,90. Não deixe de estar na preparação para os últimos dias. Será que eu preciso cobrar de vocês para preparar vocês para os últimos dias? Quer dizer, nos preparar, porque eu também faço parte? Será que eu preciso cobrar de vocês? Meus irmãos, eu não preciso desse mundo, eu não preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Sim, eu preciso. Mas isso, quando eu preciso, o Senhor manda para mim. Eu, como eu disse, eu não tenho mais trabalho, meu trabalho acabou. Não consigo mais, não tem trabalho. Mas uma coisa eu sei, o Deus a quem eu sirvo é o Deus que me sustenta. E Ele tem feito isso. Vocês estão entendendo? Então eu me dedico, eu tenho me dedicado a estar diante da palavra. Pois é, até morte de cantora gospel, né? Eu ouvi isso daí. Eu tenho me dedicado na palavra do Senhor. E o Senhor tem honrado aquilo que Ele mandou eu fazer. Entendeu? O Senhor tem honrado aquilo que Ele mandou eu fazer, que é animar o povo de Deus para ir para a vida eterna. Animar o povo de Deus para enfrentar a grande tribulação que já vai chegar. Que já está aí, nós estamos na porta. Animar o povo de Deus para ser fiel até a morte. Porque nós temos a esperança da vida eterna nos aguardando. A nossa bendita esperança está chegando. O nosso rei está vindo. Ele vai governar essa terra. Entenderam? Ele vai governar essa terra. Então, meu irmão, para que eu quero dinheiro nesse mundo? Não. Eu só peço para o Senhor, Senhor, me sustenta até as coisas acabarem. Até eu poder estar aqui, pagar isso aqui, para eu poder ir para frente. Só isso que eu te peço. Me ajuda a eu me manter. Me dá para eu me manter. E o Senhor tem me abençoado. O Senhor tem me favorecido. Não porque eu sou merecedora, não. É simplesmente porque eu estou fazendo a vontade do Pai. E eu estou aqui dividindo com vocês o pouquinho que eu sei. Não sei muito, não. Meu conhecimento é mínimo. Mas eu estou na presença do Senhor, buscando dele, poder fazer alguma coisa pelo reino de Deus. E o Senhor me colocou, as pessoas que aqui estão, e alguns outros que me escutam depois, para que eu venha dizer para vocês, não largue das vestes de Jesus. Não abandone esse caminho por nada. Por nada. Porque Jesus está voltando e Ele não vai demorar. Escuta bem o que eu estou te dizendo. Não larga desse caminho por nada. Guarda a tua coroa para que ninguém venha roubá-la de você. Você precisa estar firme na palavra. Você precisa estar firme na oração. Você precisa estar firme com Cristo, seguindo os caminhos de Cristo. Você precisa estar dentro dos frutos do Espírito Santo e buscando os dons do Espírito Santo que o Senhor vai usar vocês. Presta atenção, meu irmão, abre a tua cabeça em nome de Jesus. Se você busca Deus, busca 10 vezes mais. Agora é a hora, meu irmão, de começar a deixar as coisas desse mundo. Não precisa ficar se espelhando no chão da casa, não, tá? Limpa a sua casa, sim, arruma tudo direitinho, como uma serva do Senhor, como um servo do Senhor. Trabalha, cuida da sua família, mas não põe o teu coração mais aqui, porque aqui em poucos meses não teremos mais nada. Escuta o que eu estou te dizendo. Em poucos meses não teremos mais nada. Não vai demorar. Lembra que eu sempre falo? Não contem anos. Contem meses.
Não contem anos, contem meses. Vamos então orar ao Senhor, agradecer a Ele por essa oportunidade. Me perdoe ali com alguém que tenha se ofendido comigo, tá? Eu peço perdão. Mas eu não posso deixar de falar aquilo que Deus manda eu dizer, tá? Não posso. O Senhor vai pedir conta de mim se eu negar o que Ele tem dado, o que Ele tem mostrado. Então eu não estou aqui buscando verba financeira, não. Eu não preciso disso, porque aquele que me sustenta é que está lá no céu. Tá entendendo? Então quando eu preciso eu falo, Senhor, a necessidade chegou, estou aqui. Agora providencia aquilo que eu preciso. E Ele manda. Então eu não preciso disso. Irmã, quando a neura da limpeza vem, me lembro da senhora falando sobre isso. Minha irmã, não pode ter neura de limpeza, não. Limpa direitinho, bonitinho, mas não fica sabe? Não fica porque o tempo que você vai fazer isso é para você estar lendo a palavra, é para você estar colocando como atalaia, pregando como você está fazendo, Jennifer. Que eu vejo lá tuas lives lá. Eu não vejo na hora que você está fazendo, porque o Facebook eu não entro muito. Mas eu sempre estou vendo o que você está falando lá. Então, meus irmãos, vamos entregar a nossa vida para o Senhor. Entendeu? Vamos entregar a nossa vida para o Pai. Tá? Glória a Deus, Eliane. Glória a Deus por isso, minha irmã. Louva ao Senhor por isso. Pelo menos estou servindo para alguma coisa, né? Estou servindo para o Pai. É o que eu disse, eu estou aqui trabalhando para o reino de Deus. Estou aqui tocando trombeta e dizendo para você, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos ter a alegria do Senhor e a nossa força. Não se esqueça disso. Quando vocês quiserem desanimar, vocês clamem, Senhor, tua palavra diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, dá alegria no meu coração para eu continuar. Dá alegria no meu coração para eu avançar em fé e graça. E assim o Senhor vai fazer. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, aqui 27 pessoas, mais as famílias que estão junto. Te agradecendo, Pai, pela tua bênção, te agradecendo pela tua proteção nesse momento dessa live. Te agradecemos porque nós aqui não precisamos dar curso para ninguém. Aqui nós estamos trazendo aquilo que o Senhor tem mostrado. Aqui nós estamos trazendo a verdade da tua palavra. Aqui nós estamos trazendo os acontecimentos que virão, porque a tua palavra diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos teus filhos. E nós estamos aqui, diante da tua presença, para pedir perdão pelos nossos pecados, para pedir perdão dos pecados da nossa família. E estamos aqui também hoje para quebrar as maldições que tem sobre as nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, nós te imploramos, quebra toda maldição, quer por pactos de sangue, por pactos de saliva, por pactos de sexo, quebra todas essas maldições em nome de Jesus das nossas vidas e dos nossos filhos. Que nesse momento o sangue de Jesus lave as nossas famílias de todo o pecado. Que essas maldições fiquem lá para trás, no fundo do oceano. Porque nós precisamos estar com a nossa vida limpa para entrar no reino dos céus. Pai, eu te louvo, eu te agradeço pelas vidas dos meus irmãos aqui. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque tu és soberano e justo. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque nós somos a geração que vai ver Jesus voltar. Eu te louvo e te agradeço porque os discípulos, os apóstolos queriam fazer parte disso aqui hoje, mas não foram eles. Fomos nós somos os últimos atalaias desse mundo. Nos dá força, Senhor, para enfrentar o desprezo, enfrentar a calúnia, enfrentar, Senhor, as chocarrices em cima de nós, enfrentar, Senhor, o espírito de gozação que vem em cima de nós.
enfrentar o desrespeito e, se preciso for, enfrentar a morte. Pai, nos dá capacidade de nós aguentarmos tudo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Senhor. Eu te peço, Senhor, ajuda o teu povo, levanta o teu povo, ensina o teu povo a ter alegria em meio à adversidade. Ensina-nos a paz que excede a todo entendimento. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Guarda as nossas crianças, blinda as nossas crianças em nome de Jesus. Nossos jovens, nossos adolescentes. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Blinda, Senhor, blinda. Guarda teu povo pela tua infinita bondade. Guarda o teu povo pela tua infinita bondade. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Nós te louvamos por tudo. E te pedimos a proteção do teu Espírito Santo. Que o Senhor nos cubra com o sangue de Jesus. No nome honrado de Yeshua HaMashiach, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. O pastor colocou um negócio aqui interessante. Os apóstolos foram aqueles corajosos, morreram dignos porque pregaram a salvação. Eles abriram o caminho da salvação, né? Jesus abriu o caminho e eles foram abrindo todas as portas do mundo inteiro para que a salvação chegasse no dia de hoje. E nós agora temos que ser iguais a eles, corajosos como eles. Nós somos os apóstolos dos últimos dias desse mundo. Irmão, seja um vencedor. Seja um vencedor em nome de Jesus. Seja um vencedor em nome de Jesus. Presta atenção no que eu estou te falando. Não seja um derrotado. Entendeu? Não deixa Satanás fazer festa na tua cabeça dizendo que você pecou, que você não tem direito à salvação. Assuma o teu papel de filho. Peça perdão pelos teus pecados. E saiba de uma coisa, o Senhor jogou os seus pecados no fundo do oceano. E de lá ele não se lembra mais. Entendeu? Então pega essa palavra, coloca ela no teu coração e luta. Vai para frente, esquece o passado. E segue em frente. Porque você tem uma coroa de glória para herdar. Você sabe o que é isso? Você tem uma coroa de glória para herdar. Presta atenção. Você tem prêmio para receber no céu. Você tem alguém com quem encontrar lá. Além de Jesus. Tem alguém lá te esperando. Tá te esperando de bracinhos abertos para se encontrar com você. Tá guardado, sabe por quem? Pelo Criador. Te esperando lá, de bracinhos abertos. Tá entendendo? Fica firme com Jesus. Não largue das vestes do Senhor Jesus. Não largue. Porque nós temos meses. Meses. Conta os meses. Vai vir provação, tribulação. Fica firme com Jesus. Aquele que deu força para você estar vivo, para você chegar até o dia de hoje, é aquele que vai dar forças que, se preciso for, você morra por amor a Cristo. Tá entendendo? Aquele que te deu força para viver até o dia de hoje, é aquele que vai te dar força para morrer por amor a Cristo. Tá entendendo o que eu tô falando? Você só precisa ser fiel. Seja fiel a Jesus Cristo de Nazaré. Não larga das vestes dele. Como diz, né, o pastor está colocando aqui, combati o bom combate,
Como é que é, pastor? Combati com bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Entendeu? Paulo disse isso, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você quer coisa mais linda que isso? Você tem coragem para falar isso? Combata o bom combate, que o Senhor te dará força que, se preciso for, você entregue a tua vida por amor a Cristo. Amém? Fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos. Saiba de uma coisa, eu não venho aqui buscando nada. Eu venho aqui com o meu coração aberto. Sabe por quê? Porque nós vamos nos encontrar nos portões celestiais. E o Senhor mandou que eu viesse aqui para alegrar o teu coração. Que eu viesse aqui para trazer a palavra dele, para que você pudesse ter a certeza dos acontecimentos que estão vindo aí. Tá entendendo? Você não precisa pagar curso em lugar nenhum para saber o que Deus vai fazer. Não precisa. O Senhor está mandando nós estarmos aqui trazendo aquilo que o Senhor está mostrando. Tá entendendo? Fica firme com Jesus, meu irmão. Fica firme. Orando uns pelos outros. Entendeu? Orando uns pelos outros. Amém? Amém, Jennifer. Também louvo pela vida de vocês. Vocês me impulsionam a buscar mais a Deus. É bola trocada, né? Bênção trocada. É bênção de daqui para aí, de daqui para cá, entendeu? Satanás já quis me parar de várias maneiras. Satanás sempre mexe num calo que eu tenho. Eu não suporto que ninguém fale coisas que eu não disse. Eu não suporto que ninguém mexa na minha vida com coisas que eu não sou. Eu sempre parti para cima. E o Senhor me coloca em situações hoje que eu tenho que segurar a onda, ficar quieta, de boca fechada, aguentar tudo, por amor a Cristo. E assim eu estou sendo moldada pelo Espírito Santo. E Satanás não tem me parado. Satanás pode fazer o que quiser. Eu estou aqui firme e forte falando a palavra do Senhor. Amém? Exatamente. Eu tenho orado para o Senhor preparar um lugar para o povo de Deus. Eu tenho orado muito. Faz anos que eu oro por isso. E eu creio que as orações vão ser ouvidas. Em nome de Jesus eu creio. Não sei como vai ser, mas eu creio. Já lutei por isso. Já lutei por isso. Com todas as forças da minha alma. Só Deus sabe, mas tá bom. Fica na mão do Senhor. Irmãos, fiquem na graça de Jesus. Uma boa noite. Desculpa a demora, tá? Mas foi por uma causa justa, tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Orem sobre suas casas. Unjam suas casas. Unjam as suas casas. Amém? Fiquem na graça do poderoso. Deus abençoe.